Saúde os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, estamos felizes e podemos ter mais uma oportunidade de nos reunirmos e louvar o Senhor, nossos cânticos. E temos também um momento de companheirismo entrando a sua palavra, que é o que nos sustenta, é o que nos alimenta. Temos o alimento físico para nossos dias e sempre damos graças a Ele pelo alimento, mas assim como nossos corpos precisam do alimento físico para ser energizado, sustentado, assim os nossos espíritos, nossas almas também precisam ser alimentadas. Amém. E o único alimento da águia é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, que nós possamos hoje ter um bom tempo de companheirismo com essa palavra, com esse alimento, com esse maná que o Senhor nos tem dado, e que essa palavra possa nos edificar, possa nos sustentar, porque é para esse propósito que o Senhor nos enviou a sua palavra, Glória a Deus. para sermos instruídos por ela e para atuarmos em cima desta palavra. Amém. Eu tenho aqui um estudo que eu quero comentar com os irmãos, e eu quero tomar um texto base nas Escrituras para desenvolver isso, e eu quero que você que trouxe a Bíblia abra comigo no livro de Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, vamos ler do versículo 1 em diante. Do versículo 1 até o versículo 11. Agradecemos a Deus pela chuva que Ele está nos dando. Glória a Deus. Rega a terra. E assim como Ele está chovendo lá fora, cremos que também aqui dentro vai chover. Amém. Chuvas e bênçãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Levítico capítulo 10, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial. Levítico 10? Tudo bem. Como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Versículo 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Versículo 10. Para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Versículo 11. E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus bendito, agradecemos pela leitura da palavra e agora pedimos a Ti, Senhor, para que Tu venhas falar conosco e nos dar o entendimento das Escrituras que lemos agora, Senhor. E que essa palavra venha nos falar, venha nos corrigir, venha nos instruir, porque o que nós queremos, Senhor, é ser edificados pela Tua palavra, ser fortalecidos pela Tua palavra. E se nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, cremos que serão esses resultados que Tu irás produzir esta noite em meio ao Teu filho e Teus filhos, em meio à Tua igreja. Porque a Tua palavra não poderá voltar para Ti sem resultado. É assim que nós cremos, porque Tu mesmo disseste nas Tuas Escrituras. Então, Senhor,
dirija cada vida que está aqui, tome conta do culto, da direção, e que tu venhas aqui transbordar as tuas bênçãos, as tuas misericórdias sobre nossas vidas, os quais somos necessitados. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem sentar. A Aleluia. chuva está aumentando, então quer dizer que vou ter que falar mais alto, né? Os irmãos me ouvirem bem. Vai ser um bom teste aqui. Mas vamos lá, queridos. O apóstolo Paulo disse na segunda carta a Timóteo que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, instruir em justiça. Não é isso? Amém. A fim de que todo homem seja perfeitamente instruído e perfeito para toda boa obra. Quando Paulo disse que toda escritura é para nos instruir, para nos corrigir, para nos redarguir, ele estava falando dos livros do Antigo Testamento. Porque naqueles dias os livros do Evangelho ainda não haviam sido escritos. Amém? Amém. Então estava se referindo ao Tanakh, os livros do Velho Testamento. O que Paulo ali estava dizendo é que nesses livros você encontra ali lições que te instruem para você praticar as boas obras. Não é isso? Para que todo homem seja perfeito para toda boa obra. Então, para que nós possamos fazer boas obras para Deus, nós temos que primeiro ser instruídos para saber como fazer. Amém. Porque se você tentar fazer algo sem ter uma instrução, sem ter uma direção, você pode correr o risco de tentar fazer uma coisa para Deus sem ser da vontade de Deus. É verdade. Então, para servirmos a Ele, para fazer obras para Ele, precisamos ser dirigidos, precisamos ser instruídos, precisamos ser redarguidos, para que nós possamos ter uma direção certa, uma motivação certa, um objetivo certo. E para termos tudo isso, nós temos que ter também a doutrina certa e o espírito certo. Nesses dias que aqui estivemos, tratamos sobre isso, né? E você sabe que a doutrina certa que nós precisamos, na qual nós temos que pôr nossa fé, nossa confiança, é a fé apostólica. Amém. Amém. Então, esse texto que nós lemos aqui, conforme Paulo disse, é um dos textos das Escrituras que vai te instruir a você praticar boas obras. Aqui é uma lição que o Senhor está dando para a sua igreja. E eu quero aqui chamar a atenção para esse tema, para que nós possamos desenvolvê-lo, a fim de que você entenda algo que é extremamente necessário. Porque o que aconteceu aqui é uma lição para mim, para você, para a igreja de Jesus. E na verdade é um alerta para nós. Porque o que aconteceu aqui foi um tipo do que iria se repetir inúmeras e outras vezes, não somente com Israel, o povo de Deus, a nação de Deus, como também depois com a igreja. A igreja também passaria por esse mesmo problema aqui. Qual foi o problema que nós lemos aqui? A Escritura diz que 2 sacerdotes apresentaram fogo estranho para Deus na hora de queimar incenso, e fogo desceu dos céus e consumiu aqueles homens. Há uma disputa, ou não digo uma disputa, há uma dificuldade de se entender exatamente o que foi que causou este problema aqui. Qual foi exatamente o desmando desses 2 homens? Então existem várias suposições. Alguns dizem que o erro que eles cometeram foi porque eles foram fazer essa obra embriagados. E a razão, a justificativa que eles dão para essa teoria, essas escrituras que lemos aqui, ele diz, não bebereis vinho, não é isso, quando for entrar no santuário. Essa é uma das teorias que eles possuem. Uma outra, que é muito usada, é de que esses homens haviam entrado no Santo dos Santos, que vocês sabem que é aquele local que somente o sumo sacerdote poderia entrar, e somente uma vez no ano. E tem uma escritura aqui que eles se baseiam para poder justificar. Mas, o meu entender, no meu entendimento, e a maioria dos teólogos, estudiosos da Bíblia, entendem que, na verdade, o desmando que foi cometido aqui foi exatamente como está escrito aqui, ou seja, fogo estranho. Agora, por que seria isso? Como assim fogo estranho? Porque veja, eles estavam fazendo uma obra que Deus ordenou que eles fizessem.
eles haviam feito tudo, haviam construído o santuário, haviam preparado os sacrifícios, os utensílios, as vestimentas dos sacerdotes, tudo havia uma prescrição de Deus que foi encaminhada ao povo de Israel através do seu servo Moisés. E eles estavam fazendo tudo até então, aquele exato momento, exatamente como Deus havia ordenado. E em um dado momento, Deus, para mostrar o seu contentamento, por ver que eles estavam fazendo tudo de acordo com a sua palavra, quando aqueles sacerdotes prepararam ali um sacrifício, um holocausto, antes que eles queimassem aquele holocausto, Deus, para mostrar o seu agrado, Ele mesmo enviou o fogo dos céus e queimou o holocausto. Eu quero ler a escritura onde diz isso. Isso está lá em Levítico, capítulo 9, verso 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, depois disso, então, Nadab e Abiú se apresentam para queimar incenso. Só que a Bíblia diz que foi com fogo estranho. O que se quer dizer isso? Ao invés de eles terem usado aquele mesmo fogo que Deus enviou do céu para queimar o holocausto, eles usaram outro fogo. Veja que até então eles estavam fazendo tudo de acordo com a palavra. E quando eles foram preparar o holocausto, antes que eles queimassem, como eu disse, Deus enviou o fogo e queimou aquele holocausto. Mas eu estou dizendo isso porque eu entendo que eles já haviam preparado um fogo e deixaram esse fogo separado para queimar aquele holocausto que foi preparado por eles. Mas eles nunca sonhavam, nunca imaginavam que o próprio Deus iria queimar aquele holocausto que eles prepararam. Então o que eles deveriam ter feito era usar aquele fogo que Deus enviou para fazer qualquer outra coisa que precisasse de fogo. Seja para queimar o incensário, acender o incensário, acender os candelabros, seja o que fosse, eles deveriam usar aquele fogo. Porque a Escritura diz que depois que o holocausto fosse aceso, ele sempre deveria ser mantido aceso e nunca deveria ser apagado. Então sempre que precisasse acender alguma coisa, teria que usar aquele fogo. E veja que aquele fogo não era um fogo comum, era um fogo sagrado que veio de Deus, enviado de Deus. Então se eles tinham ali um outro fogo preparado para o holocausto, o que eles tinham que fazer? Assoprar, apagar e simplesmente ignorá-lo. Mas eles não fizeram isso. Ao invés de usar aquele fogo para queimar incenso, usaram o fogo que eles já tinham preparado. Fogo estranho. O que significa isso? Eles ignoraram, eles desprezaram aquilo que Deus deu para eles. E substituíram aquilo que Deus deu para uma outra coisa. E ao usar aquela outra coisa para o serviço do Senhor, eles acabaram sacralizando uma coisa comum e vulgarizando aquilo que era santo. Eu quero que você entenda o que é importante esse negócio de fogo estranho. Fogo estranho na Bíblia tem esse sentido espiritual. Fogo estranho é tudo aquilo que você for apresentar para Deus em substituição àquilo que Deus já te deu. Deus não aceita substitutos. Amém, queridos? Amém. Deus não aceita substitutos. Deus já te deu um sacrifício pelo qual você possa hoje ser salvo e justificado. Então Deus não quer que você apresente para Ele nenhum outro sacrifício no lugar desse. O sacrifício que te justifica qual que é? O sacrifício do seu Cordeiro, Filho de Deus, que foi lá morto na cruz do Calvário. Agora, se você quiser usar algum outro sacrifício, alguma outra obra, e quiser apresentar para Deus para alcançar alguma justiça, alguma bênção, o que a palavra diz? A palavra diz lá em Isaías que as nossas obras de justiça são o quê? Como trapos de imundícia, não servem para Deus. As únicas obras que você tem que apresentar, como que Cristo disse, é a tua fé na obra da cruz, e mais nada. Mas se você substituir a obra do sacrifício por outra coisa, o que é isso? Fogo estranho. Fogo estranho é isso. É quando você substitui aquilo que Deus te deu por uma outra coisa. Deus te deu uma palavra, Deus te deu as Escrituras para que você ponha a tua fé e a tua confiança somente nessa Escritura e nessa palavra. Mas se em algum momento você resolver pôr a sua fé em uma outra palavra, o que é isso? Fogo estranho. Deus já te deu uma doutrina para a qual você tem que alicerçar a sua fé. Mas se você pôr a sua fé em uma outra doutrina de um homem, de um teólogo, de um estudioso, de um outro mensageiro ou profeta, e você confessar essa doutrina como a sua confissão de fé e de vida, o que é isso? Fogo estranho. Deus não aceita. Deus já te deu aquilo que você precisa. Ele já te deu um profeta mensageiro. Você não precisa de outro mensageiro ou de um outro profeta. Alguns estão dizendo que agora tem um outro profeta que você deve seguir e ouvir. E se você não ouvir esse profeta, você irá perecer, dizem eles. Mas o que a palavra diz? Que você já tem aquilo que Deus já te deu. Amém. Você não precisa substituir por mais nada.
Você não precisa agora ouvir um outro profeta. Não há mais outro profeta. Não substitua aquele que Deus te deu por uma outra coisa. Você já tem tudo que você precisa. Amém. Deus já te deu até as prescrições para como que você deve se comportar, se portar. Então você não precisa substituir isso por uma outra convenção, por uma outra sutileza, por uma outra adequação ou tradição. Nós já temos na palavra de Deus aquilo que nós precisamos. Então qualquer outra coisa que você for apresentar para Deus em substituição àquilo, isso será fogo estranho. Deus não se agrada, Deus não quer substitutos, Deus não quer sucedâneos. É uma outra palavra para isso. Mas eu quero também ler para você aqui o significado dessa palavra estranho no hebraico. Porque quando você entende essa palavra aqui como está, e os seus significados, você vai conseguir entender de uma forma mais abrangente o que é este fogo estranho. Porque essa palavra que está lá, fogo estranho, a palavra estranho no hebraico lá é zur. E ela tem vários sentidos, vários significados. A palavra zur significa desviar-se, apostatar-se, afastar-se. Então veja que de uma certa forma foi isso que aqueles sacerdotes fizeram. Então quando alguém se afasta de Deus, se afasta dessa doutrina, se afasta da palavra, o que é isto? Fogo estranho. Porque a própria palavra zur, estranho, quer dizer isto. Mas veja que a palavra zur também significa profano. O que é isso? Profano é quando você ignora ou despreza aquilo que é santo. Ou quando você trata de santo aquilo que é vulgar e comum. Que foi exatamente o que aqueles sacerdotes fizeram. Eles usaram uma coisa comum e trataram como se fosse santo. E aquilo que era santo de fato eles ignoraram e desprezaram. Ou seja, profanaram daquilo que era santo. Trataram com indiferença. Isso é fogo estranho. Outro significado também para a palavra zur é cometer adultério. É por essa razão que, veja, somente em 3 sermões, porque eu tive que fazer uma pesquisa, somente em 3 ocasiões, ou em 3 sermões, o Umbanda menciona essa palavra fogo eterno, mas ele nunca explicou isso. E nunca tratou de falar ou explicar com detalhes o que significa isso. Com exceção de um único sermão, que eu devo ter anotado aqui o título, sim, Apocalipse capítulo 3. Se você for lá nesse sermão, que temos traduzido, ali ele vai dizer para você que o fogo estranho era o fogo denominacional. E você sabe que as denominações adulteraram e prevaricaram da palavra da doutrina. É por isso que você vai ver que também essa palavra zur, que significa cometer adultério. Porque aqueles que têm prevaricado a palavra, que têm substituído a palavra e essa doutrina por uma outra doutrina, por outra palavra, o que estão fazendo? Eles têm adulterado a palavra. E é assim que as denominações, segundo a Umbanda disse, têm feito. Fogo denominacional. E a palavra zur também significa repugnante, quando se refere a mau hálito, algo que cheira mal. E também, essa palavra zur também se refere a mulher estranha, ou prostituta, ou uma meretriz. A palavra zur tem todos os sentidos, todos os significados. Então, meus irmãos, Deus não quer que você substitua nada daquilo que Ele te deu. Ele te deu algo no qual você deve pôr a tua fé, a tua confiança, que é a sua palavra, a sua doutrina. E você não deve substituí-la por mais nada. Amém. Agora veja que quando aqueles sacerdotes substituíram aquele fogo que Deus enviou dos céus por um outro fogo comum que eles mesmos haviam feito, ou seja, profanando, porque foi isso que eles fizeram. Ignoraram aquilo que é santo e deram atenção àquilo que era vulgar e comum. Quando eles fizeram isso, qual foi o resultado para eles? O que aconteceu com eles? Eles sofreram ali um juízo. Então isso que acontece com todo o sistema, com toda a congregação, com todo o ministério que resolve substituir aquilo que Deus lhe deu por alguma outra coisa. Ou seja, todo fogo estranho que é apresentado tem como resultado algum tipo de juízo. Porque Deus não aceita substituições à sua palavra. Veja que quando Deus estabeleceu o casal no Éden, Ele até determinou qual tipo de alimento que eles deveriam consumir, não é isso? Mas num dado momento, eles partiram para uma outra coisa contrária à palavra, e qual foi o resultado? Juízo. É isso que acontece toda vez que alguma coisa é apresentada ou substituído de acordo com a palavra. Ou seja, toda vez que Deus lhe entrega a sua palavra, ou lhe apresenta uma ordenança, e alguém, seus filhos, substituem isso, isto é para Deus fogo estranho, porque eles estão ignorando, eles estão desprezando aquilo que Deus lhe confiou. E quando isso acontece, quando eles menosprezam ou tratam com indiferença, isso mostra que lhes falta amor, lhes falta atenção, lhes falta zelo para as coisas de Deus.
Agora veja que isso que nós vimos aqui nessa escritura foi apenas um começo, como eu disse, de muitas outras coisas que iriam acontecer neste mesmo patamar, o paradigma, digamos assim. Porque ao longo da história de Israel, você vai ver que todo o povo começou a fazer a mesma coisa. Porque havia, como eu disse, várias outras prescrições e que, com o passar do tempo, Israel começou a relegar e desprezar. As escrituras mostram para você que Israel, ao longo do tempo, começou também a quebrar a aliança que eles tinham com Deus, não guardavam mais os sábados, que era uma espécie de sinal do pacto que Deus havia feito com Israel. Eles não estavam mais levando os seus dízimos para a casa do tesouro, para o sustento dos sacerdotes, das viúvas, dos necessitados, porque é para isso que os dízimos serviam. Eles não estavam mais fazendo isso, eles estavam servindo a ídolos, eles estavam quebrando a aliança que eles tinham com Deus. E qual foi o resultado disso? Juízo veio sobre Israel. Juízo veio sobre o seu povo. Nós sabemos pelos livros, principalmente os relatos históricos, de que Israel passou por diversos juízos, diversos castigos que Deus enviou, porque eles haviam apresentado fogo estranho. Toda vez que eles substituíram a palavra de Deus por uma outra coisa, ou desprezaram, não deram atenção para aquilo que era santo para eles, Deus, em resposta a isto, para dar exemplo para as demais nações, julgava o seu povo com um tipo de juízo. Você vai ver, por exemplo, quando as 10 tribos do norte começaram a apostatar e a cultuar outros ídolos, a Baal, você vai ver que os assírios, Deus permitiu que os assírios conquistassem as 10 tribos do norte, e as 2 tribos do sul se mantiveram ainda fiéis a Deus por algum momento, mas depois de um tempo eles também começaram a apostatar, também começaram a substituir a palavra por outros ensinos, por outras teorias, começaram a desprezar a palavra de Deus, e também, por consequência, Deus também teve que julgar aquelas 2 tribos, quando os babilônios foram lá e invadiram, cercaram Jerusalém, e invadiram aquela terra, e Israel foi expulso e passou por um longo exílio, diáspora, como é chamado. Então tudo isso foram os juízos que Israel sofreu. Por quê? Porque eles apresentaram para Deus fogo estranho. Eles substituíram aquilo que Deus lhe deu por alguma outra coisa. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para você é que toda vez que isso acontecia com Israel, toda vez que o povo prevaricava e abandonava a doutrina ou substituía a palavra por uma outra coisa, por uma tradição, por uma sutileza, antes que o povo fizesse isso, quem primeiro começou a atuar assim foi sempre a sua liderança. Antes que o povo apostate, se afaste do original, a liderança é quem primeiro começa a fazer isso. A apostasia, o fogo estranho, é apresentado primeiro pela liderança, pelo sacerdote, pelo ministério. Eles são os primeiros a apresentar fogo estranho para Deus, uma nova doutrina, em substituição à palavra de Deus, e por consequência o povo, como recebe isto, recebe aquele imenso espírito de rebeldia, e então o que acontece? Juízo vem sobre todos. Verdade. Porque é isso que tem que acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Então veja que o juízo que Deus aplicou sobre aquele povo foi porque eles prevaricaram a doutrina, mas por quê? Porque a sua liderança fez isso. Você vai ver lá em Ezequiel 22, 26, que ilustra isso que eu estou dizendo. Aqui o Senhor diz uma palavra contra os seus sacerdotes. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas, ou seja, tratam como se fosse algo comum. Você já sabe o que é isso? Fogo estranho. Estão apresentando fogo estranho para Deus. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Eles não conseguiam mais discernir. Nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, por causa do sacerdócio, por não conseguir mais discernir o certo do errado, o puro do impuro, o santo do profano, por eles não conseguirem mais fazer isto, por estar apresentando fogo estranho, Israel também começou a adotar a mesma postura, absorveu o mesmo espírito de rebeldia, e então o juízo teve que vir sobre todos. É por isso que Deus ali repreendeu aqueles 2 sacerdotes, porque ele tomou aquilo como tipo. Deus não aceitou o que eles fizeram, porque ele sabia que é exatamente isso que Israel iria fazer no futuro.
E desde o início já estava mostrando para Israel que Deus não concordava, Deus não aceitava que em nenhum momento os seus filhos substituíssem a palavra dele por qualquer outra coisa, seja por uma tradição, ou por um rito, ou por um estatuto, ou por um credo, seja o que for. Mas foi exatamente isso que Israel fez. E você vai ver que há outros exemplos, porque eu disse que as Escrituras, conforme Paulo disse, elas nos instruem acerca das coisas que devemos saber, aprender e fazer. Então há outras ilustrações que eu quero aqui dar para você, onde você vê este fogo estranho, ou seja, quando pessoas profanaram daquilo que era santo, daquilo que era sagrado, e converteram em algo comum. Eu creio que todos vocês se lembram daquela ocasião lá de Daniel 5, onde o rei caldeu Belsazar foi dar uma festa para os seus príncipes, não é isso? E ele mandou que trouxesse os utensílios do templo, que o seu pai, Nabucodonosor, havia tirado quando eles cercaram Jerusalém. As Escrituras dizem que esse Belsazar, ele, ao tomar posse daqueles utensílios, serviu vinho para ele, para as suas concubinas e para os seus príncipes, e adorava e reverenciava os seus deuses com aquilo. E aquilo era algo que havia sido consagrado para Deus e para a obra de Deus. E aquele homem agora ele estava profanando, tornando aquelas coisas como se fosse uma coisa vulgar e comum, sem significado, sem nenhum valor. E Deus havia aceitado o trabalho que foi feito, eles consagraram e ele recebeu, mas em algum momento aquele povo gentil ignorava tudo aquilo e tratou daqueles utensílios como se fosse uma coisa vulgar. E você lembra o que foi que aconteceu naquela noite, quando ele deu aquela festa, não foi? Você lembra que apareceu um dedo na parede e escreveu ali algumas palavras, né, em línguas estranhas, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E os seus magos, os seus feiticeiros não souberam interpretar, traduzir aquilo. Mas o profeta de Deus, Daniel, estava ali, ele foi chamado, ele tinha o dom de interpretação de línguas, então ele pôde ler e interpretou para o rei, para todos que estavam ali, o que aquelas palavras significavam. Então Daniel começou, Mene, Mene, quer dizer, contado foi o teu reino e Deus deu cabo dele. Ou seja, a partir de hoje, Belsazar, você não é mais rei dessa terra. Depois ele interpretou a outra palavra, Mene, Mene, Tekel, não é isso? Pesado foste na balança e achado em falta. E a outra palavra, Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medo-persas. Quando o profeta de Deus interpretou aquela mensagem, naquela mesma noite, Belsazar como se fosse uma coisa vulgar e comum. Agora, nos dias de Jesus, você vai ver mais exemplos de que isso também se repetiu, e Deus sempre atuou da mesma maneira, e não poderia fazer nada diferente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Você vai se lembrar daquela ocasião, quando Jesus foi apresentado diante dos sacerdotes, é isso? E Caifás estava ali, e eles questionaram a Jesus quem Ele era, perguntaram se Ele era o Filho de Deus, e Ele respondeu que sim, Ele era o Filho de Deus. E então Caifás, para mostrar sua repugnância, com aquela declaração que Jesus fez, ele pegou suas vestes e rasgou, lembra disso? E a escritura que nós acabamos de ler, dizia ali que Arão e os seus demais filhos não deveriam rasgar suas vestes. Isso era uma lei para o sacerdote. Naquele tempo existia uma prática muito comum de se rasgar as vestes em sinal de indignação, de raiva, de fúria, ou até mesmo em sinal de luto pela morte de alguém. Quando Josué perdeu aquela batalha em Ai, porque alguém estava guardando uma capa babilônica lá, Acã, né? Para demonstrar sua indignação e tristeza, Josué rasgou suas vestes. Quando Jó soube da morte de seus filhos, rasgou suas vestes em sinal de luto. Quando Davi soube da morte de Saul e de Jonas, rasgou suas vestes. Quando Jacó soube da suposta morte de José, também rasgou. Esse gesto de rasgar as vestes era uma prática comum, mas isto era proibido para os sacerdotes. Os sacerdotes, em momento algum, deveriam fazer isso. Era uma lei, estava prescrito aqui. Você acabou de ler comigo, Levítico 10. Mas veja, você tinha ali o quê? Um sacerdote, Caifás, rasgando as vestes. Os sacerdotes estavam tentando usar uma desculpa para condenar Jesus. E a desculpa que eles usaram era que Jesus estava transgredindo a lei, por cometer a blasfêmia de se dizer Filho de Deus. Porém, na verdade, ele não estava cometendo uma blasfêmia. Jesus não estava transgredindo a lei, Jesus estava cumprindo a lei. Amém. Ele estava cumprindo as escrituras. Se tinha alguém ali que estava transgredindo as escrituras, era o próprio líder ali de Israel, Caifás, que rasgou suas vestes, quando a palavra diz que ele, como sacerdote, jamais deveria fazer isso. Então o que foi que ele fez ali? Você está entendendo? Fogo estranho. A palavra diz, faz teu jeito, e você substitui e faz outra coisa, o que você está apresentando para Deus? Fogo estranho. Você está se apostatando? E qual foi o resultado?
Porque a sua liderança não estava discernindo mais o sagrado do comum. Porque aquela liderança ali não estava mais tendo discernimento para separar o que era santo e o que era comum, e tratando as coisas santas da palavra como uma coisa vulgar e comum, ao ponto de substituir por uma outra tradição, porque naqueles dias era isso que havia. Foi criada uma tradição nos dias de Jesus de que era possível também, em certas condições, ocasiões, o sacerdote rasgar as vestes. Mas era uma tradição humana, não era baseada em nenhuma escritura. Mas como eles fizeram isso, e como eles não tinham mais discernimento, este espírito de rebeldia foi transmitido para todo o povo de Israel. Porque assim como a sua liderança não conseguia mais discernir o certo do errado, assim como a sua liderança estava apresentando para Deus fogo estranho, o que Israel poderia fazer senão a mesma coisa que a sua liderança fez? Porque veja, se Caifás, os sacerdotes, dissessem para Israel, este é Yeshua HaMashiach, todo Israel aceitaria Jesus como Messias. Mas como eles não estavam tendo discernimento, essa era a mesma postura que Israel iria ter. E você tem um exemplo disso perfeito, quando naquela manhã, diante de Pilatos, foi trazido duas pessoas para que Israel escolhesse para que qual deles fosse libertado. Você lembra? Havia uma lei dizendo isso, né? Então foi apresentado Jesus, e do outro lado foi apresentado quem? Quem foi apresentado? Hein? Hein? Barrabás. Agora veja, os estudiosos dizem que o primeiro nome de Barrabás também era Jesus. Então veja que naquela manhã 2 Jesus foi apresentado para Israel. Porém um Jesus era aquele que desceu dos céus. Era o Jesus santo, era o Jesus sagrado. O outro Jesus era o Jesus comum, era um ladrão, né? De um lado estava lá Yeshua HaMashiach e do outro lado Yeshua Barrabá. Era assim que era o nome dele em hebraico. E qual foi a escolha que Israel fez? A mesma escolha que a sua liderança fez, substituir aquilo que era de Deus por uma coisa comum, apresentar o fogo estranho para Deus. Eles rejeitaram o fogo de Deus, que Deus enviou dos céus, e ficaram com Jesus comum. Qual foi o resultado? Juízo. Verdade. Quando Jesus foi crucificado, ali do ano 70, ocorreu aquela rebelião, Roma cercou Jerusalém por 4 anos, de 66 a 70, e no dia 10 de agosto eles queimaram o templo, e ali no final, no início de setembro, todo Israel estava disperso, e passaram por as maiores diásporas que eles já enfrentaram, de mais de 1800 anos, porque eles apresentaram um fogo estranho para Deus. Mas por que o povo fez isso? Porque a sua liderança foi quem primeiro fez isso. Antes que uma congregação, antes que um tabernáculo, uma igreja se reúne para apresentar fogo estranho para Deus, quem primeiro começa a fazer isso é a liderança, é o ministério que está à frente deles. Só o que eles fazem é repetir isto. Eu estou te dando aqui exemplo da Escritura para você ver que o que eu estou dizendo não é uma coisa diferente. É a Bíblia que nos mostra assim, são as Escrituras que nos dão lições, que te instruem acerca das coisas que você tem que saber, para que você venha praticar as boas obras de Deus. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção para você para esse pequeno detalhe. Isto é um paradigma. Agora, o paradigma que aconteceu lá com Belsazar também se repete nesses dias. Porque assim como Belsazar foi pesado na balança e achado de falta, e assim como o seu reino foi dividido, por quê? Porque ignorou aquilo que era santo e tornou uma coisa profana, vulgar, por causa daquilo que ele fez, o que você tem ali, na verdade, também é um paradigma que serve ou que segue como um tipo. Ou seja, se em algum momento você se deparar com algum ministério, algum sistema religioso que substitui a palavra de Deus, ou que converte as escrituras ou a doutrina apostólica como uma coisa vulgar e comum, a ponto de substituir por uma outra interpretação, por uma outra arrazoamento, por um outro credo, esse sistema vai ter que passar por esse mesmo paradigma. Ele vai ser pesado na balança, vai ser achado em falta, seu sistema será dividido. Se em algum momento você ouvir falar de algum sistema, de algum grupo, dessa mensagem, porque agora temos que ir para esta mensagem, se em algum momento você ouvir falar de um sistema, ou de um grupo da mensagem que se dividiu, que se separou, é porque eles passaram por esse mesmo processo. Em algum momento, eles prevaricaram da doutrina, se apostataram do original, apresentaram fogo estranho para Deus. Qual foi o resultado desse grupo? Eles foram pesados na balança, foram achados em falta, e seu sistema foi dividido. É isso que acontece toda vez que uma liderança apresenta fogo estranho para Deus. Quando substitui a palavra de Deus por um outro arrazoamento, com uma sutileza carnal. Você está me entendendo? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, queridos, nós entendemos que é assim que Deus procedeu. E Deus tomou Israel como exemplo.
porque Israel não soube guardar a palavra de Deus dado a eles pelos seus profetas. E como resultado, Deus julgou Israel como um exemplo para as nações. Agora eu quero trazer isso para os nossos dias, porque assim como Deus julgou a nação de Israel, o irmão Branham nos disse que haverá também uma nação dentre os gentios que passará por um juízo parecido. E essa nação é a América. Por que a América, irmão Diógenes? Porque ele nos disse em vários sermões que a América também tinha uma espécie de pacto com Deus. Nós traduzimos um estudo do irmão Brian, chamado Os Sinais dos Juízos dos Últimos Dias, onde em um capítulo ele trata sobre o futuro juízo que a América irá sofrer, e ele expôs ali vários parágrafos do irmão Branham tratando esse juízo. E uma das razões do juízo é porque a América tinha também um pacto, como Israel no passado teve. Mas em algum momento a América renunciou a este pacto, abriu mão disso. Eles fizeram sim um pacto, mas com o tempo eles começaram a tratar este pacto como se fosse uma coisa vulgar e comum. Quando a América se tornou independente, deixou de ser uma colônia da Inglaterra, eles assinaram uma declaração de independência. E o irmão Branham nos mostra, através de suas mensagens, que aquela declaração de independência dos Estados Unidos era como se fosse um pacto, onde eles estavam ali se desfazendo daquela união que eles fizeram, que eles tinham com a Inglaterra, para firmar agora uma união com Deus e com a sua palavra, porque a América seria agora uma nação independente, cujas bases e fundamentos seriam as próprias leis de Deus e as suas sagradas escrituras. Eles tomaram a Bíblia como seu fundamento, para ser uma nação independente, livre para cultuar a Deus, livre de qualquer outro sistema. Eles firmaram um pacto, mas em um dado momento, a América quebrou este pacto. Então Deus, o que vai fazer? Ele vai depois enviar àquela terra lá um profeta para decretar juízo para aquela nação. Porque assim como Deus julgou aquela nação de Israel através dos seus profetas para declarar a eles que eles haviam profanado as coisas santas, na América, como aquela nação fez um pacto com Deus, a partir do momento que eles apresentaram o fogo estranho, substituir aquela aliança que fizeram por outra coisa, então Deus envia lá um profeta para decretar juízo, para que assim como o que aconteceu com a nação de Israel, Deus também vai um dia tomar a nação da América como exemplo para as demais nações. Ele vai fazer isso. Irmão Diógenes, você tem alguma mensagem que possa nos justificar isso? Tem. Eu tenho vários, mas não vou ler todas. Eu quero encurtar esse estudo aqui para você. Amém? Mas eu quero só ler algumas mensagens que o Umbanda tratou sobre isso. Na mensagem Reconhecendo o Seu Dia, sua mensagem, o Umbanda diz assim: se as igrejas hoje apenas reconhecessem, se as igrejas apenas reconhecessem que a palavra de Deus tem feito essa promessa para as pessoas desta hora, elas não pereceriam. Agora escute isso. Se a América apenas pudesse reconhecer a Constituição que ela redigiu, ela não estaria querendo tirar as Bíblias das escolas, ou tirar o nome de Deus de suas moedas, nem tirar as palavras de jurar lealdade sobre Deus, mas ela não reconhece isto. Por quê? Ela está cega e nua. A América está cega e nua. Ela abriu mão daquele pacto. Quando eles redigiram a Constituição dos Estados Unidos, colocaram Deus em tudo que eles faziam. Eles tinham um pacto com Deus, como Israel teve no passado. Agora, eles nem mesmo têm uma reunião, e eles nunca mencionam o seu nome, isso mesmo. Eles confiam na grandiosidade de sua ciência, eles na esperteza da sua ciência, um bando de lascivos. Eles confiam em sua inteligência humana, em sua ciência humana. Os Estados Unidos deixaram Deus de fora. Quero ler para você uma outra mensagem. O Umbanda vai falar de que a América, por ter renunciado àqueles preceitos nos quais eram os fundamentos dela, da sua nação, o Umbanda diz que essa nação vai ter que ser julgada de alguma forma, vai ter que passar por um tipo de juízo. Na mensagem sobrenatural, o Umbanda disse assim: irmão e irmã, a nossa grande América e a nossa grande economia que temos está apodrecendo sob os seus alicerces. A economia americana está apodrecendo. Você sabe que hoje a economia americana está apenas maquiada. A América está falida, está endividada. Então isso que o Umbanda está dizendo, está se cumprindo hoje ou não? Está se cumprindo, mas ele disse que haverá um momento em que tudo irá apodrecer. E um dia, eu vejo isso em formação agora mesmo, ela entrará em ruínas. Umbanda disse isso. Agora, por que isso? Estou tentando explicar para você. A América tinha um pacto.
Ela tinha uma aliança com Deus, mas ela substituiu isso. Ela apresentou o quê? Fogo estranho para Deus. Deixa eu ler para você mais uma outra mensagem, ele vai dizer a mesma coisa. A maneira do verdadeiro profeta. Assim é hoje, o próprio Deus que a América alega servir, trará julgamento sobre a nação e a destruirá. Eu espero que isto fique tão profundo que vocês jamais se apartem disto. E nós temos que declarar isto para que, se no caso isso já venha acontecendo em nossos dias, você já seja advertido. Olha, eu já sabia, o Umbanda disse isso. Aqui ele vai dizer: o próprio que vocês alegam amar e com seus próprios dogmas manufaturados e vida imoral e decadência. Você sabe que hoje a América até aprovou o casamento homoafetivo entre homossexuais, não é isso? O que é isso? Essa vida imoral, como a Umbanda disse, já estava acontecendo lá. Que vocês têm, vocês, afastados da palavra de Deus, vos destruirá algum dia. Isso é o assim diz o Senhor. Nada mais resta para eles. Então, queridos, isso que vai acontecer com a América é porque era previsto, porque Deus sempre trata da mesma maneira para com seus filhos. Se Deus não julgar a América pelo pacto que eles quebraram, primeiro então Deus teria que pedir perdão a Israel por ter julgado o seu povo, por ter quebrado o seu pacto, por ter apresentado fogo estranho para ele. Mais uma mensagem só que eu quero ler aqui para você, o Umbanda fala sobre isso. Aqui ele vai dizer assim para você: esta América é a prostituta das nações. Isso é exatamente o que ela é. E agora ela ficará pior do que nunca. E ela está chegando ao seu fim. A América chegará ao fim. Então, meus irmãos, o Umbanda nos disse que nós estamos vivendo uma era em que o mundo está o quê? Caindo aos pedaços. E sempre quando ele falava isso, ele mencionava uma escritura de Paulo a Timóteo, onde Paulo lhe dá uma profecia de como que seriam os últimos dias. E uma das coisas que Paulo disse que nos últimos dias aconteceria é que as pessoas iriam profanar as coisas de Deus. E você já entende que profanar é tornar aquilo que é santo como se fosse uma coisa vulgar qualquer. Quero ler para você que está lá em 2 Timóteo 3, 1 a 2, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Profanos por quê? Porque eles apresentariam fogo estranho para Deus. Agora eu quero ler para você uma mensagem onde o Umbanda vai comentar isso para você. Ele vai dizer para você quem exatamente essas pessoas queriam fazer essas coisas. Na mensagem O Mundo Está Caindo aos Pedaços, dia 12 de abril de 63, ele diz aqui: o profeta disse em 2 Timóteo 3, está chamando Paulo de profeta porque ele profetizou. E o que ele profetizou está acontecendo agora. Que viria o tempo quando os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Aí você vai dizer: esses são os comunistas? Aí uma Umbanda diz: esses são os assim chamados cristãos. Então o que as Escrituras nos diz ali através de Paulo é que nos últimos dias os cristãos iriam apostatar da fé. Os cristãos iriam apresentar a Deus fogo estranho. Eles não saberiam mais discernir o certo do errado. Eles não saberiam mais confessar uma doutrina sã e correta. Porque isso você já sabe. Porque a sua liderança iria fazer isto. E só o que as igrejas, os seus sistemas fariam era seguir essa postura que os seus líderes tomaram. Sempre foi assim no passado, foi assim com Israel. Teria que ser com os cristãos, com as igrejas dos últimos dias. Eles iriam apostatar, ou seja, apresentar fogo estranho para Deus. Numa mensagem do Umbanda, também com esse mesmo título, mas em outra data, ele vai deixar mais claro isso aqui para nós. Na mensagem O Mundo Está Caindo aos Pedaços, dia 16 de dezembro de 62. Escute o que o Umbanda diz aqui: agora, qualquer coisa que te puxa para longe disso está errado. Qualquer doutrina, qualquer mensagem que te afasta da sã doutrina está errado. E se você é puxado para isso, o que é isso? Zur. Lembra que zur é afastar-se, apostatar-se? O Umbanda diz: qualquer coisa que te afastar disso, que te puxar para isto, vai fazer você apresentar fogo estranho, porque foi isso que aqueles dois sacerdotes fizeram na WBU. Isso
isso é um falso Messias, um falso ungido, uma falsa unção. Ele disse, o irmão tinha tanta unção. Que tipo de unção? É isto. Hitler também tinha uma unção. Veja, ele enganou toda uma nação para fazer combater e assassinar judeus e ciganos e negros, porque ele convenceu os alemães que a raça ariana era a raça superior. Ele conseguiu enganar o povo. Por que isso? Porque ele tinha uma unção, ele tinha toda uma doutrina, e eu tenho dito para vocês aqui, desde quando chegamos, de que atrás de uma doutrina sempre há uma unção, há um espírito. E não adianta até você ter a doutrina certa e a fé correta se você também não tiver o espírito correto. Porque se você tiver a doutrina certa, uma palavra correta, mas não for ungido com essa mesma doutrina, você vai usar isso aqui para outra coisa, menos para louvar a Deus. Você ainda corre o risco de mesmo assim apresentar fogo estranho para Deus. Porque não basta apenas você ter uma concepção intelectual da mensagem, da fé, da doutrina. Você tem que ser transformado por isso. E só esse espírito da doutrina que acompanha ela é que vai fazer essa obra em você. Ok, então ele diz que Hitler tinha unção. Khrushchev também tem uma, que era o líder comunista naquela época, o líder da União Soviética. Ok, o Papa Pio tem uma também, e o nosso Papa João Francisco também tem uma unção. Onde eu tenho ido, tenho comentado, e alguns dizem que já viram, não sei se você já viu, mas foi divulgado já há algum tempo aí uma foto onde apareceu uma coluna de fogo sobre a cabeça do Papa Francisco. Aquilo ali mostra que há uma unção atrás disso. Eu quero que você entenda isso. Assim como existe uma doutrina verdadeira, também há uma doutrina falsa. Correto. Assim como existe uma unção verdadeira, também há uma unção falsa. E a unção falsa também vai produzir seus sinais que serão parecidos com o original para tentar perverter e enganar os escolhidos, se possível for. Então, se você entende que existe uma coluna de fogo e que Deus se manifesta através dela, também existe outras colunas de fogo também com uma falsa unção e uma falsa doutrina, uma falsa mensagem atrás disso. Por isso que você nunca se deve levar por sinais. Alguns se gabam que se reúnem em alguns acampamentos, e a coluna de fogo aparece lá, mas você tem que atentar não para os sinais que aparecem, não para as colunas de fogo que eles fotografam, mas para a doutrina que está lá. Não interessa os sinais que eles fotografam, que eles registram. Se a palavra que está lá é outra, é fogo estranho, não adianta. Até os papas têm unção. Você está entendendo isso? É uma banda que disse isso. Depois vai dizer aqui, que tipo de unção você tem? Uma banda está te perguntando, que tipo de unção está em você? Se ele não está ungido com esta palavra e reivindica cada palavra ser a verdade, esqueça. Se alguém diz ter unção, mas não concorda com as escrituras, não concorda com a Bíblia, não concorda com a doutrina e a substitui por outra coisa, o que é isto? Fogo estranho. Amém? Esqueça, está errado. Se isso em si não produz, então não está fecundado. A única semente que fecunda para a vida é a palavra de Deus e mais nada. Amém. Ok? Assim, enquanto este mundo desmorona, nós nascemos em um reino que não pode desmoronar. Diga graças a Deus por isso. Amém? Você crê que o mundo está caindo aos pedaços? Sim. Você crê nisso? O profeta está fazendo uma pergunta. Os seus sistemas estão caindo aos pedaços. Você crê nisso? Agora ele vai dizer aqui, você crê que o sistema econômico está caindo aos pedaços? Ele está falando da América, mas você sabe que o nosso sistema econômico hoje também está caindo aos pedaços. Nosso sistema econômico está em frangalhos. O sistema político está caindo aos pedaços. Será que o nosso também não está? Claro que está. Essa mensagem é atual. Ele vai dizer, o sistema nacional, a ONU está caindo aos pedaços. A igreja está caindo aos pedaços. As denominações estão caindo aos pedaços. E eu quero dizer aqui para você, para parafrasear uma banda e dizer a você, os grupos da mensagem também estão todos caindo aos pedaços. Todos os grupos que profanaram, substituindo a doutrina apostólica por uma outra doutrina, por uma outra interpretação, estão apresentando um fogo estranho para Deus. Eles estão sendo pesados na balança, estão sendo achados em falta e seus sistemas serão divididos. Os grupos da mensagem também estão caindo aos pedaços. Mas nós temos um reino que não pode ser abalado, diz o irmão Branco. É um reino eterno de Deus. Ele não pode ser abalado. Amém, igreja? Amém. No livro das Eras, Mambana falou a respeito dos denominacionais, dos laodiceanos. E ele pintou um quadro ali para você entender o que eles nessa era iriam fazer. Mas como eu estou dizendo para você que hoje todos os sistemas estão caindo aos pedaços,
E não é só o sistema político, econômico, como a ONU, mas também as igrejas, denominações e os grupos da mensagem. Então, quando você lê aquele paradigma que ele cria ali, para você entender como queria atuar hoje a igreja de Laodiceia, você começa a fazer uma comparação, uma analogia, você vai ver que os grupos da mensagem se enquadram perfeitamente naquilo que Umbanda disse que as denominações iriam fazer. Hoje você vai ver que os grupos da mensagem estão fazendo a mesma coisa. Por isso que eu quero ler isso aqui para você analisar e ver se você concorda com isso ou não. No livro das Esdras, página 306, Umbanda diz assim, escute isso aqui. Ora, ele tem chamado para esta última era. Vocês têm a palavra. Vocês têm mais Bíblias do que nunca. E eu posso parafrasear aqui para você e dizer, hoje nós temos mais sermões do Umbanda traduzidos do que nunca. E hoje temos até estudos doutrinários, como do irmão Oliveira, do irmão Brian. Tudo isso são informações. Nós nunca tivemos tantas informações, tantas instruções como nos dias de hoje, né? Então o Umbanda diz, a denominação tinha tantas Bíblias traduzidas. E hoje o povo da mensagem tem muito mais mensagem. Cada vez mais o povo da mensagem vem sendo mais esclarecido acerca da palavra, acerca daquilo que é correto. Porém, o que aconteceu? Ele diz aqui, porém não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la. Será que só as denominações estão fazendo isso? Os grupos da mensagem também estão fazendo isso. Depois ele vai dizer aqui, tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Será que só as denominações estão fazendo isso? Nós estamos vendo o ministro da mensagem aceitando só uma parte do que o profeta disse e repudiando outras coisas que ele disse, porque eles não conseguem aceitar toda a mensagem, toda a doutrina. Veja que isso aqui não é apenas para as denominações, é também para os grupos da mensagem, porque eles estão caindo aos pedaços. Aqui ele vai dizer, vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Muitos estão apenas debatendo um contra os outros, criando isos e criando grupos e fundamentando ou delineando campos de atuação, dizendo, você não passa daqui porque aqui sou eu, enfim, debatendo um contra os outros e usando a mensagem para isso. Esse não é o Espírito de Deus, esse é um outro Espírito, esse é fogo estranho. Então depois o Umbanda diz, oxalá vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitassem, eu poderia suportar isso. Se vocês fossem totalmente ignorantes, tudo bem. Se vocês não declarassem ser crentes da mensagem, tudo bem. Mas eles dizem que são ministros da mensagem. Eles declaram que estão pregando ali a fé apostólica que o William Branham restaurou, mas eles não conseguem crer em tudo. Eles pegam uma parte e rejeitam a outra. Eu poderia suportar, se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Ou seja, se o povo que está ali reunido realmente está fundamentado na fé apostólica, e crê nisso, e confessa nisso, e vive esta fé apostólica, ele diz que eu vou honrar isto. Onde quer que aquele povo estará reunido, vivendo aquela fé, eu vou honrar esta fé deles. Mas aqui está dizendo, porém, quando você simplesmente toma minha palavra e não a honram, né? Tornam como se fosse uma coisa vulgar, ao ponto de substituí-la por uma outra interpretação, porque o homem Joãozinho dos Anzóis disse, é assim que temos que crer, é assim que temos que entender, porque eles não honram a sua palavra. Eu, em troca, tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los-ei, pois me causam náuseas. Por que isso? Porque ao invés de confessar aquela palavra, aquela fé, que faz com que Deus respira isso como um incenso suave e agradável, eles confessam uma outra doutrina que faz o quê? Faz Deus sentir um cheiro de enxofre. Isso cheira enxofre às narinas de Deus. Porque lembra que aquela palavra azul também quer dizer cheirar mal, não é isso? Sim. Quando eles confessam uma coisa estranha para Deus, é isso que acontece. Então, meus queridos, Umbanda disse que existe apenas dois poderes. Eu quero ler isso aqui para você. Existem apenas dois poderes que conduzem o povo. Um é o poder do Espírito Santo e o outro é o poder do diabo. Na mensagem do terceiro reino ele disse, agora lembre-se, há só dois. Não se esqueça disso. Há só dois poderes. Um é o poder espiritual do Espírito Santo. O outro é o do diabo, operando através do poder intelectual, que faz com que alguém se convença que apenas obtendo uma informação já é o suficiente, enquanto a sua vida continua a mesma. Nós temos que ser transformados. Não é isso que Paulo disse? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém. Temos que ter um entendimento renovado, mas temos que ser também o quê? Transformados. Não é isso? O diabo operando através do poder intelectual,
Porque foi aí que ele entrou, lá no Jardim do Éden, através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer em uma concepção intelectual contra a palavra. Então, irmão de ódio, se essa é a condição dos sistemas, como a Banda disse, se as igrejas estão caindo aos pedaços, se as congregações estão caindo aos pedaços, e nós estamos entendendo que a razão disso é porque eles estão substituindo a palavra de Deus por uma outra coisa, por uma outra tradição, com outra interpretação. O que nós temos que fazer para evitar de passar por este mesmo caminho que eles estão percorrendo? O que temos que fazer? Qual é a solução para isso? Eu entendo que a solução que uma banda nos dá para isso, queridos, é de que nós tenhamos sempre em nossas vidas aquilo que ele chamou de o poder vivificador. É o poder vivificador de Deus na igreja e na noiva, no corpo de Cristo, que vai fazer com que ela consiga caminhar, mantendo uma confissão sadia, discernindo o certo do errado, sem profanar. Amém? Amém. Eu quero ler onde uma banda fala isso, já está encerrando esta mensagem. Na mensagem ao nascer do sol, uma banda fala sobre isso, a partir do parágrafo 307. Ele diz aqui: observe o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. O que foi isso? A inteligência de um homem? Não. Não foi um homem que nos abriu os selos. Foi Deus, através do mensageiro. Amém. Não. O poder vivificador de Deus foi que nos abriu os selos. Vê? O poder vivificador de Deus nos predisse que tudo isto aconteceria. Mas o poder vivificador de Deus faz com que o mundo testifique a isto. O anjo do Senhor, o que eu lhe disse que estava em volta, nessa coluna de fogo, o poder vivificador permite que o mundo testifique que isso é verdade. Então, quando o Filho do Homem desceu e vindicou um profeta com a mensagem através da coluna de fogo, o anjo do Senhor, enfim, o que é isso aqui? Isso é poder vivificador. Mas esse poder vivificador só vem para vindicar o quê? A mensagem apostólica. Então, onde o povo estiver reunido, confessando a fé apostólica, este poder vivificador vai estar ali com aquele povo. Então veja que o que impede você de se afastar do original não é você. Não é você. Não é você que está se esforçando, é porque você está estudando, não. É porque o poder vivificador está aqui. É Ele que não deixa você apresentar a Deus fogo estranho, para que você não pegue contra Ele. É Ele que está aqui fazendo esta obra, porque não foi um homem que fez a obra. Não foi um homem que abriu os selos e revelou seus mistérios. Foi Deus, o poder vivificador. Amém. Depois ele vai dizer aqui: e nisso eles não sabiam, quando de fogo, não sabiam o que era. E nós, que apenas olhamos desta maneira, e isso é o nosso Senhor aí em cima. Porque ele está apontando para fora com de fogo, né? Isso é o Senhor ali em cima, vê? Foi Ele que abriu esses selos. E Ele é esses selos. Pois toda a palavra de Deus é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então o que foi a abertura daqueles selos? Revelando Cristo. E os próprios 7 anjos que se apresentaram, enfim. Agora vai dizer aqui: o poder vivificador fez isto por nós. Agora escute isso, é aqui que eu quero chegar. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. E os sinais da morte para a vida. Não foi você que saiu de um sistema, de um grupo. Foi Deus, foi o poder vivificador que te tirou de lá. E se foi esse poder vivificador que te tirou de lá, é este mesmo poder vivificador que vai te manter longe dessas coisas. Foi Ele que te tirou do sistema carnal, dos sistemas da potestade do ar, enfim. Depois ele diz: o poder vivificador dá discernimento para saber o que está errado com você, e o que você deve fazer, e o que você tem feito, e o que você não deveria ter feito, e o que você deveria ter feito, e o que você será. Amém. O poder vivificador faz tudo isso. Se em algum momento você der ouvidos a uma doutrina e se deixar levado por ela, se esse poder vivificador está em você, não é você que, não, eu vou desistir disso, acho que eu vou ficar com tal. Não, é o poder vivificador que vai fazer você voltar para o original. Se em algum momento você cometeu algum erro, vai ser o poder vivificador de Deus que está em você, que está na noiva, é que vai te pôr para o alinhamento, porque a mensagem está aqui para fazer esta obra. Amém. É ela que te põe em linha. É o poder vivificador que faz isso. Se você cometeu um erro, é Ele que vai esclarecer: meu filho, minha filha, você cometeu um erro.
Você não está conseguindo discernir. Veja, estou te mostrando. É o poder vivificador que faz isso. Amém. Então, por que em alguns lugares esse poder vivificador aí não está atuando, não está agindo? Porque, em primeiro lugar, eles rejeitaram a fé apostólica. Porque é só nessa fé, é só nessa doutrina que você vai encontrar este poder verificador que vai te dar o discernimento do certo e do errado, que vai fazer você discernir o que você fez, o que você deveria ter feito, o que você tem que fazer. Amém, queridos? Amém. Então, enquanto existem pessoas apresentando fogo estranho para Deus, Deus tem separado um povo, um reino de sacerdotes, para apresentar a Deus aquilo que é agradável a Ele. Porque a palavra diz que era isso que os seus sacerdotes haveriam de fazer. Lá em Ezequiel 44, verso 23, diz para os sacerdotes: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então quem é que vai fazer isso aqui hoje, agora? A noiva. Amém. A noiva tem o poder vivificador de separar o sagrado do comum, de separar e discernir aquilo que é profano daquilo que é santo. A noiva de Jesus tem que estar aqui como exemplo para as demais nações e para as demais sistemas, congregações, seja o que for, de que há uma mensagem que agrada a Deus e alguma mensagem que não é de Deus. Aquela que é de Deus é que Ele mesmo vindica. E é naquela mensagem vindicada, onde o povo está alicerçado e reunido, que Deus se manifesta e se torna presente. E o povo que cultiva essa fé e essa sã doutrina, este povo terá o poder verificador de mostrar o que é certo e o que é errado. Amém. Não temos poder de convencer. Nem Mambana tinha. Ele disse: eu sou responsável de entregar essa mensagem. Não sou responsável porque o que irão fazer com ela. Nós temos uma responsabilidade de mostrar para os lados de fora que nós temos um discernimento. Não somos responsáveis com o que irão fazer com isso, mas nós temos essa responsabilidade. Deus nos colocou aqui como reis e sacerdotes. Amém. Nós temos esse discernimento. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Graças a Amém. Deus. Amém. Graças a Deus. Era essa mensagem que eu tinha para dar para os irmãos. Vamos colocar de pé e vamos dirigir ao Senhor a uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento, onde podemos aqui ler algumas lições das Tuas Escrituras, Senhor, onde ali o Senhor nos deu alguns exemplos de coisas que foram feitas no passado e que Tu tomou como exemplo de coisas que hoje iriam se repetir como estamos vendo. E nós só podemos ver isso hoje, nos nossos dias, se repetindo, porque Tu nos deu um profeta para ver e enxergar essas coisas. Do contrário, Senhor, nós seríamos tão cegos quanto aqueles que praticaram aquelas coisas. Senhor Jesus, aqui nos colocamos diante de Ti, e mediante essa palavra que foi nos transmitida, pedir a Ti, Senhor, perdão, se algum momento nós apresentamos a Ti um fogo estranho, se algum momento não conseguimos discernir aquilo que era correto daquilo que era errado, Senhor Jesus, corrija nossas vidas. Amém. Nós queremos andar nos Teus caminhos, Senhor. Nós queremos confessar a Tua sã doutrina, a Tua palavra. Mas nós já estamos entendendo pela mensagem do Teu mensageiro que somente o poder vivificador pode fazer isso. Então, Senhor, pedimos a Ti humildemente que o Teu poder vivificador seja derramado em nossas vidas. Amém. E em nossos lares, e que onde quer que nós estejamos, seja aqui em nossos lares, nosso trabalho, que esse poder vivificador nos conduza em todas as coisas e que possamos ter esse discernimento, Senhor, e que possamos também confessar isto, Pai. Amém. Pedimos esta bênção, Senhor. Guarde nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a levar esta mensagem, a levar esta luz para aqueles que Tu também tens separado para ouvir, Senhor. Que Tu nos guardes, Senhor, e que Tu nos dê também o Seu livramento. Pedimos esta bênção, Senhor, que Tu venha edificar cada vida que está aqui representada, Senhor. Nós apresentamos a Ti as nossas vidas e as nossas necessidades e agradecemos a Ti pela obra que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a ter a cada dia mais, Senhor, esse discernimento, para que nós possamos apreciar a beleza da Tua santidade e honrar aquilo que Tu colocou em nossas vidas, em nossa mente, em nossos corações, Senhor. Que nós possamos caminhar a cada dia consciente de que Tu nos contempla, de que Tu nos observa, Senhor. Então, nos dê esse entendimento e que essa palavra venha frutificar nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Filho e Amado Jesus. Amém. Amém.